Pedro, posso ler um tweet pra começar o programa? Este é o catedrático. Posso ler um tweet pra começar o programa? Vamos lá. Inter consegue a vitória. Eu vou chorar. O que era mais importante nesse momento deve ser comemorado, mas o jogo contra o Juventude deixa quase nada além dos 3 pontos. Roger tem muito trabalho pela frente. Quem é que disse isso? Lembra que eu tuitei isso depois Inter e Juventude, o Potter trouxe no outro dia pra debater? Tá magoou, hein? Eu acho que o jogo de ontem mostrou. Amargurado. O Inter não levou nada além dos 3 pontos Não, e mais, pra Goiânia. feliz Não, com a derrota do eu Inter. tô rindo porque Olha a felicidade com a vitória. eu comecei a rir. E Tá feliz com a derrota do Inter. feliz com a tese. A cara que ele me olhou que me fez rir. Se a tese fechou, a felicidade tá Não nada, né? Mas assim, o jogo de ontem mostrou Qual é que o jogo? Inter e Atlético O jogo de Goianiense- ontem é a jogou? queda da Simone Biles, aí tu corta aquela nota. É. Porque Tu não o leva jogo- nada, não o jogo teve nada de do ontem, jogo do Pedro, Juventude ali. o jogo de ontem, aquele jogo que tu tá com teu bebê de 2 meses no colo vendo a partida, tu joga ele na parede. Não, mas eu quero avisar os senhores colorados que no intervalo eu disse pro Potter o seguinte: se não der zebra, o Inter perde os 2 jogos para o Cruzeiro. Se jogar o que Potter, jogou ontem. Agora não, agora é contra o Cruzeiro. Perigo é contra o Atlético Pedro, Goianiense. essa- O Potter tem eu- esperança de fazer 4 pontos contra o Sabe que Cruzeiro. eu, No que eu, mínimo. eu apanho dos colorados por ser, Realista. segundo eles, pessimista e segundo outros, otimista. Tem alguma coisa, e não é Roger, Cudê, Barcelos, Medeiros, Abel Braga, pega o que tu quiser. Tem uma coisa que se incrustou no DNA do Inter recentemente, Perfeito. que é essa coisa patética É. de recuperar mortos. Eu vou trazer uma estatística pra vocês. O Inter conseguiu, na mesma competição, perder pra 2 lanternas. O Inter foi pro Barradão e perdeu pro Vitória. Isso, Na 8ª rodada, lanterna. Num primeiro tempo horroroso, uma coisa assim, tipo de ontem. Só que ontem foi todos os dois, Eu foi lembrei uma disso coisa na horrorosa. nossa transmissão da RBS TV, eu lembrei isso, parecia o jogo com o Vitória. E foi um erro do Thiago Maia parecido no lance do primeiro gol, lembra? Que é uma Uma embuchada do Thiago exatamente. Maia. que ele Uma erra embuchada em do Thiago bola Maia. na área e sai o gol. Exato. Assim, Exatamente. e aí o seguinte, as melhores coisas de ontem foram as 2 entrevistas, a do mercado e do Thiago Maia, É. né? Porque assim, cara, não do tem mercado foi interessante. Porque a do nenhuma A explicação do pra- Thiago, a do Ontem eles mercado quiseram não passa pano, né? Não, exatamente. Não tem desculpa. Aliás, uma tem vez, eu acho que foi o Tottenham, foi jogar uma partida fora de casa. E foi uma coisa horrorosa. Eles descobriram todos os torcedores que foram fora de casa acompanhar o Tottenham e pagaram pra eles o ingresso de volta. O Inter deveria ontem procurar as pessoas que foram Serra Dourada. Tinha crianças. Umas crianças saíram de casa. Serra Dourada não, no Pedro Ascioli. No Pedro Ascioli. É. Lá em Goiânia, tinha que pagar aqueles torcedores. Aquilo foi uma falta de respeito completa. Só que o detalhe, isso faz parte da história do Inter recente. Mas O assim, Inter ó, perde tem pros tem ruins. esse ponto de perder pra lanterna. Hoje vai ser vodka com energético. Não, faz tudo. Tá liberado, hoje tá liberado pra ti. Tem esse ponto, mas o Inter perde pro lanterna, pro meio da tabela, pra quem tá em cima. E eu vejo com muita preocupação a situação do Inter. Eu não vejo Segundo o curva. Potter, o Inter ganhou do Cruzeiro. As duas. As As duas? duas. Ao natural. Eu vejo com muita preocupação a situação do Inter, porque a curva do Inter ela não consegue ser ascendente, ao contrário da curva do Grêmio. O Grêmio no sábado tomou um rodopio do Bahia, pode alegar que estava a cabeça lá e tal, mas é o novo cenário e o Bahia vai chegar aqui e vai enfrentar sempre Grêmio e Inter, porque o Bahia mudou de patamar. Mas o Grêmio tem uma curva ascendente, o Grêmio fez lá 13 pontos em 18. Fez 13 em Em 18. 18. O Grêmio vem agregando peças e tal. O Inter fez E 8 em 30. O Inter fez 8 em 30. Ele tá na 8 em Copa, 30. ele tá na Então, assim, Libertadores, né? eu vejo com muita preocupação, e eu vou dizer isso pro torcedor do Inter. Se agarrem numa missão. 45 pontos. O Brasileirão do Inter é de 45 pontos. E se vier isso... Hoje, Pedro. título. É Guete. Hoje, Pedro. É Guete? Guete. Hoje, Porque Pedro. o Inter não consegue jogar, César. O Inter não consegue se estabilizar. É que, Léo, eu não posso acreditar que ontem, assim, falando bem sério, tá? O Inter tem um problema muito sério que ele tem que resolver. Falar de futebol, só de futebol. O Inter toma gol em todo jogo. Faz 13 partidas que o Inter toma no mínimo um gol. Não tem felicidade. O único time que suporta isso aí é o Real Madrid e o City. Que eles vão fazer 3 ou 4. Então tá tudo certo. Barcelona não O mais. Barcelona não suporta mais. Então o Inter vai ter que resolver isso aí. Como é que se resolve não tomar mais gol? Bom, se resolve. Prioridade completa. O Inter não pode mais tomar gol. Tá. Tem que entrar em campo sem tomar gol. O goleiro não embucha, e todo mundo embucha, e todo mundo é fraco. Acontece alguma coisa. Então o futebol é isso primeiro. Não tomar gol. O Inter vai ter que resolver essa parada.
Né? Aí depois vai pra frente pro Ener Valencia, pro Alário, que ontem entra o Alário na frente do Ricardo Matias, não entendi, né? O Ricardo Matias, né, que fez aquele cruzamento pro Alário. Pro Alário. Mas enfim, assim, até não pessoalizar a situação, mas o Inter precisa resolver a parte defensiva, e aí é todo mundo marcando. Todo mundo tem que marcar. Agora sim, lá em maio, quando nós estávamos discutindo aqui a parada, se a gente tem a mínima noção do que aconteceria, teve uma entrevista eu não sei se foi em maio, a entrevista do Renato. Eu acho que foi em maio. Eu acho que foi na segunda quinzena de maio. Foi durante tava parado ali. Durante a parada. Que ele disse que não queria mais rebaixamento. O Renato é um gênio do futebol. Né? Foi na entrevista pro Roger, como é que chama? Pra Boleiragem. No Boleiragem. Sport TV. Ele foi absurdamente correto. Porque era isso que se desenhava. O Juventude ganhou ontem, mas onde é que tá o Juventude na tabela? 27, 28. O Brasileirão... jogaria, o estaria no mesmo lugar. O Brasileirão do Juventude é esse. O Juventude é uma situação diferente, porque o Juventude ficou sem treinar 4 dias só naquele período em solidariedade. O Inter mas não ficou sem CT, não ficou sem estádio. O Inter está na situação, mas o Inter ainda tem mais ponto que o Grêmio e mais jogos já com o Grêmio. O problema é que tu não consegue ver algo ali. Por aproveitamento, o Juventude está abaixo do Inter, inclusive. Mas o Inter desanda no Brasileiro depois do Grenal. Até o Grenal, a campanha do Inter era ok no Brasileiro. Porque tinha optado por outro tipo de futebol. O Inter joga desde o dia 2 de julho no Beira-Rio. Não, mas quando o Inter volta pro Beira-Rio, o Inter já tá em crise. É diferente a relação do Grêmio com o Inter nesse momento, é completamente diferente. Não, mas é que voltar pro Beira-Rio não fez jogou em Porto Alegre ainda. Não, tudo bem. Só que a campanha do Inter é melhor que a do Grêmio, não é por causa do Beira-Rio, o Inter ganhou um jogo só no Beira-Rio. Eu queria eu acho que o final de semana, a campanha do Inter é melhor porque o começo do Brasileirão do Inter foi melhor. É melhor. O começo é aquele pós ali. Se o Inter não tem aquele nível, o Grêmio nos primeiros 5 jogos do Grêmio, o Grêmio perde 3 partidas. É diferente da campanha do Inter. Tira a campanha do Inter no início do campeonato, tu vai ver que é completamente diferente. Eu acho que nós e aqui eu proponho uma pauta que para mim é fundamental para a gente analisar. Seja como a nossa função de comunicadores, seja a nossa ideia de torcedores da dupla Grenal. Esse final de semana foi um tapa irônico no que nós estamos fazendo com os clubes aqui. O Tassiano, Pedro, ele fez os 2 gols do jogo. O Tassiano, ele sai do Grêmio como um patinho feio. E o Grêmio não repõe o Tassiano melhor. O Grêmio repõe pior o Tassiano. O Renato fez homenagens nas redes sociais. O Grêmio repõe pior. O Grêmio não repõe melhor. O Renato queria ficar com ele. O Inter, a toda a crise do Inter, o Inter piora nas suas modificações. O time que o Inter colocou em campo ontem é completamente diferente do time projetado para a temporada do Inter. Completamente diferente. O Inter tem jogadores iguais? Sim, mas é completamente diferente. Por que eu chamo a culpa, entre aspas, para nós? Porque nós estamos entrando numa linha de histeria, a forma do torcedor agir, do comunicador, de um modo geral, agir, é de uma histeria ansiosa para que se tenha modificações urgentes e fundamentais. Só gostaria de colocar o seguinte, o torcedor identificado que usa as redes sociais, o YouTube e tal, ele chama de maior do mundo hoje e o pior do mundo amanhã. Isso. É normal. Então, o cara é torcedor. Mas aí é um torcedor falando. Exatamente isso, Pedro. Sabe, a linguagem do torcedor. Exatamente o torcedor isso. É exatamente assim. Exatamente isso. E o que está acontecendo? Isso está disseminando uma linha de conversa muito imediatista para processos que não são imediatos. Eles não são imediatos. É o que eu quero me agarrar sobre o jogo do Inter de ontem, tá? Assim, o Inter tinha parado de perder. O Inter engatou um monte de partidas sem perder e perdia. 12. Deu uma virada contra o Juventude, bonita. Eu vou colocar como o salto ornamental que não deu certo. Né? Porque se o Inter apresentar algo parecido durante 10 minutos que aconteceu lá em Goiânia, o Inter cai para a segunda divisão. Se cada jogo do Inter tiver 10 minutos iguais àquele de Goiânia ontem, o Inter vai cair para a segunda divisão. O recorte, eu não vou pegar de 10 minutos. Pega o recorte de 10 jogos do Inter. Se o Inter render o que rendeu nos últimos 10 jogos, o Inter cai. O Inter tem 8 pontos em 30, certo? Eu sei, por isso é que eu peguei 10 jogos. Não. Mas o Inter tem boas atuações em determinado momento. Por exemplo, aí é que tá, que boa atuação se o Inter jogar contra a média do Brasileirão com a vontade, não tô falando futebol, porque teve em alguns momentos de bom futebol, a vontade que teve contra o Juventude,
Ele não cai. Mas eu acho... É só a vontade, porque a média tá muito baixa. É que eu acho que o problema tá um pouco além disso. Por que eu dizia que eu não via evolução no Inter? Eu continuo discordando disso, contra o Juventude. Porque eu acho que o Inter contra o Palmeiras, o primeiro tempo contra o Palmeiras foi bom, o segundo não, mas eu já acho que contra o Atlético Paranaense foi menos, porque foi desorganizado no primeiro tempo. E depois contra o Juventude, eu acho que foi um jogo específico que o Inter... O que funcionou bem do Inter contra o Juventude? Aquela marcação alta na saída de bola. O Inter funcionou bem aquela saída do Barbosa, do Juventude, pra fora da área que o Thiago Maia tomou e o braço aberto do lateral esquerdo. Perfeito. Primeiro tempo fez isso. Funcionou muito bem. Perguntava ontem, eu vou falar só como torcedor, tá? Não como, sei lá, qualquer outra coisa. Olhando a partir de ontem. Se o teu time pode fazer isso contra um time ruim, o que é pressionar alto? É no mínimo ímpeto, certo? É no mínimo um jogador querendo, junto com amiguinhos dele ao lado, pressionar o time ruim e roubar a bola lá e fazer gol. E tu tem capacidade só que o física pra fazer isso. Mas o Juventude queria sair jogando. Se o adversário sai jogando, tu tem que voltar. É que o Juventude queria sair jogando e o Inter pressionava, não deixava o Juventude sair de trás. O Atlético Goianiense não quis sair jogando. O Atlético Goianiense saía com o balão, devolvia a bola pro Inter. Tanto que o Inter teve 60% de posse de bola. Daqui a pouco eles viram que dava pra sair pra cima. E quando o Inter teve a bola, o Inter não conseguiu criar. E contra o Juventude, o Inter, quando teve a bola, não conseguiu criar também. O Pedro falou bem, o Inter faz o primeiro gol na roubada de bola do Thiago Maia, e entre o gol do Thiago Maia e o pênalti, que não era uma chance clara de gol, que bate na mão do Van Rusch, o Inter não tem nenhuma chance. Mas quando o Palmeiras aqui no Beira-Rio, que é um time meio reserva do Palmeiras. O Palmeiras não consegue se resolver, né? O Palmeiras tá numa crise. Não sabe qual dentro do padrão Palmeiras, né? Dentro do padrão Palmeiras. Ele tá na crise, tanto que a gente tava perguntando que se o Palmeiras... Lembra que nós tava debochando tava em crise. de uma tela da ESPN aqui. Palmeiras tem grupo para suportar mais de uma competição? Cada um com a sua régua, régua, né? Vão se limpar, né? Já foi mostrado alguma coisa. É que ontem, Pedro, que infelizmente tem que falar de ontem. Ontem... aí o Thiago Maia dá uma entrevista assim: não, a gente não treinava força com outro treinador, uma coisa assim, não é essa frase, mas é essa coisa assim. Mas só um pouquinho, vocês não estavam jogando mais nada antes com outro treinador, antes de qualquer crise de enchente. Já não era essa, a desculpa já tá errada. Aquela entrevista deixou claro que o grupo não quis mais. Não, certamente. Ali mas ficou claro. Na real, ali todo mundo se odiou e acabou o namoro. Mas sabe que o Thiago Maia tem... Eu fui dar uma olhada hoje nas declarações do Thiago Maia quando o Flamengo trocou de treinador. Aí tem aqui, ó. O Thiago Maia revela a diferença entre Renato e Rogério nos bastidores do Flamengo. Deixou o clima mais amigável. Quando o Ceni saiu, entrou o Renato. Aí chega o Dorival no lugar do Paulo Souza. Thiago Maia exalta o trabalho de Dorival no Flamengo. Mudança de ambiente, mais alegre. Quando entrou o Sampaoli no lugar do Vitor Pereira. Ele elogiando a intensidade, que o time joga com mais intensidade do que jogava antes. Mas então sempre que tem troca de técnico, sempre que tem troca de técnico, ele dá uma entrevista criticando que saiu e elogiando o novo. Aí ele tá falando da parte assim de ambiente, né, que tu falou. Dessa vez ele trouxe um elemento, enfim... foi perguntado sobre isso, né? Específico, parte física. Ele disse que era diferente, disse que a mudança era essa. Não foi só uma questão de ambiente, que é mais genérica, entende? Do Sampaoli ele falava que o time tá mais intenso do que era antes. Aí ele falou intensidade. Mas assim, Pedro, é que o Inter vai ter que tomar vergonha na cara. Titular absoluto, né? O Inter vai ter que tomar vergonha na cara e entender uma coisa que o Kudê, em algumas partidas, mostrou e não se agarrou. E por isso caiu. O Inter vai ter que entender que não tem mais como propor nada. Inclusive do pior time do campeonato. Sim. O jogo de ontem, tu ganha 2-0 com 2 contra-ataques fácil, acabou o jogo. Os caras vão embora aos 15 do segundo tempo pra casa, naquele calor, a torcida do Atlético Goianiense. Era muito simples. Era muito simples. Aliás, o Inter joga bem contra o Palmeiras assim, contra o Grêmio assim. Muito na real é o seguinte... Pedindo, por amor de Deus, que o Valência faça alguma coisa. Pedro não tem perna, não tem força, como disse Thiago Maia. Um ano completamente atípico. Acabou de tentar propor alguma coisa. Cara, dá a bola pro Inter, pro Grêmio e isso atrapalha. O Inter tem que passar... O Inter tem que começar a fazer algumas coisas, pra mim, são básicas, tá? O Inter primeiro tem que ter um vestiário. Ponto. Não, mas tem um diretor de futebol novo. Tem um vice-futebol. E o resto? O executivo não contratado ainda. Troca ideia. Com os auxiliares dele. Quem é que cobra? Os auxiliares dele. Assim, Pedro, os auxiliares dele. Quem cobra é o vice-futebol. Quem é que cobra daqui a pouco uma metodologia de... Tu tem que ter mais... Tem que ter o José Olavo Bisol, que é um cara que eu conheço, um cara de boas ideias, um cara muito ativo. Porém, tu tem que ter mais cabeças pensando... Hoje um vestiário, ele é formado por 8, 10 pessoas... É multidisciplinar, não, assim, fala em multidisciplinar, vou pegar um tá caso, todo mundo... que vai abrir esse exemplo. Lateral direito. Tá, olha, eu ia chegar lateral direito, o Inter perdeu o Malho há 2 meses.
Sabia que o Busca saía há 1 ano. Tá, mas quem é que contrata o lateral direito? Quem é que observa o lateral direito? Quem é que discute o lateral direito? Cara, tem o departamento de futebol, o presidente e o Capa. O Capa. Tudo bem, mas tu tem que... Não, mas o Capa observa, mas quem negocia? Antes era o Magrão, de alguma forma. O Magrão saiu... Mas, gente, isso não era isso não era uma bandeira de campanha do Alessandro Barcelos. Ele sempre disse Profissionalização, né? Profissionalizar o vestiário. Eu vou lembrar de novo que eu sugeri pro Leonardo Oliveira, quando ele veio com o cronograma da nova direção internacional, que ia ter que fazer um prédio ao lado, porque não ia ter mesa para todo mundo. E estava certo. Aquele organograma estava certo. O problema é que hoje não o Inter tem ninguém lá. Então o Inter precisa começar do vestiário, tá? Estruturar, botar mais gente para pensar o futebol ali, para discutir, para trocar ideia, e até para dar respaldo pro Roger. O Roger, atiraram uma boia pra ele tá lá em alto mar com a boia e nadando. O Roger é o único treinador do Campeonato Brasileiro de Série A que não tem lateral direito no grupo. Aí tu tem que depois... Ele pediu 2, né? E assim, ele já pediu 2. Custa caro esse grupo. Base pra somando Série A, B e C e D. E custa caro esse grupo. Ontem o Inter tinha um zagueiro que desembarcou pra ir pro jogo e tu não sabe se a cabeça dele tá aqui, tá em Sevilha, tá na Rússia, porque qual é o futuro dele, tu não sabe se pode usar. É ruim. Mais uma. O Inter precisa contratar um lateral esquerdo. Já que a torcida do Inter tá muito impertinente, né? Nada serve pra torcida do Inter. Ela pega no pé do Valência, ela pega no pé de todo mundo. O René é um Newton Santos perto do Bernabé. Newton Santos. Calma, Léo. O René, eu vou repetir. O René, vou olhando pra câmera aqui, ó. O René é o Newton Santos. Perto do Bernabé, ele é o Newton Santos. Bota quadro total aí em cima do Leonardo Oliveira. Corte a game das redes. Vai, Léo. Vai, Léo. Não, agora já falou. O René... Mas não salvaram. Já falei. Então pelo menos fala rindo. Fala rindo com sorriso. Perto do senhor Alexandre Bernabé, o René é Newton Santos. O René vai voltar em seguida pro time do Inter. Mas a torcida do Inter não quer o René. E aí o Roger tem que botar o Bernabé, que não se completa. Então o Inter tem que botar o que joga mais. Quem é que indicou o Bernabé? Ele tem que botar o que joga mais. Então assim, e o Roger tem que se definir. Ele tem que começar a escalar o time dele e não o time das convicções, ou o time que vai agradar, ou o time que vai acalmar o ambiente, ou que vai diminuir a pressão. Tem algum lateral esquerdo na base do Inter? Abraçado com a convicção alheia. Eu acho que ele tem que escalar na base do Inter. Tem algum lateral esquerdo na base do Inter? Olha só, o Grêmio teve um problema. O Grêmio teve um problema agora, né? Não teve lateral para escavar, jogou o Zé Guilherme. Não foi o melhor lateral do mundo. Ele não foi mal. Mas ele deu uma resposta. Bem, agora, o Inter não. O Inter, o lateral direito reserva Bernabé, é um argentino que o Inter foi contratar, que estava jogando na Escócia. Lateral direito, titular e reserva. Não tem um jogador da base para colocar ali. Não estou dizendo para ser o melhor jogador do mundo, mas para ajudar a quebrar um galho, suportar. Como diz o Munari, a gente estava mostrando hoje, ele diz para não comprometer. O Inter não tem. O Inter tem que contratar o goleiro titular, o reserva, o lateral direito titular, o reserva. A chance de errar é maior. Léo, cadê a base do Inter? Responder a pergunta que tu fez, tá? O Inter, o Roger, precisa treinar a semana inteira um time que não vai tomar gol. O Inter tomou gol em todos os jogos. As últimas 13 partidas, e aí entra os dois treinadores, tá? O mesmo grupo, sim, está com força, sem força. O Inter tomou gol nas últimas 13 partidas que jogou. O Roger tem 7 jogos. Ele levou gol todos. 7 gols sofridos. E 8 marcados. Sim, não, ao contrário, 8 sofridos e 7 marcados. Não, aí avança. 8 marcados e 7 sofridos. Aí avança pra trás um pouquinho. São 13 jogos tomando gol. Tu vai ter que fazer 2. Qual é o time do mundo que faz 2 gols por partida? O time do Brasileirão que fizer 2 gols por partida é campeão brasileiro. Se tu começa todos os jogos do Brasileiro 2-0 pra ti, tu é campeão brasileiro. Não tem como. Eu trouxe o Rivotril, eu preciso que alguém providencie água, porque eu acabo de ouvir aqui no meu telefone, subindo a escadaria, o meu amigo de infância, Léo Oliveira, chamar René Oliveira, o René de Newton Santos. E mais. Não. Calma. É que ele já pegou o recorte da rede social. O teu celular tava sem sinal. Perto do Alexander Bernabé. Mas essa não me impressionou tanto. A outra foi pior. A torcida do Inter, Léo, não tá pegando no pé do Valência. O Valência não está jogando absolutamente nada. E quantas bolas o Valência recebeu em condições? Mas recebeu, ele errou todas. Ontem ele recebeu do Gabriel Carvalho no primeiro tempo. Ele erra tecnicamente a Ele errou o pênalti. Mas ele não... O time tem que ajudar pode ser as duas coisas. Eu acho que as duas coisas acontecem. A torcida no pé do Valência. Não. Eu acho que as duas coisas acontecem. Ele pode receber mais bola, mas ele recebe e erra. Eu sou o único torcedor do Inter aqui, tá?
quando tem, Maurício não é colorado. eu queria fazer um pedido para as redes sociais do Inter. Parem de postar à meia-noite do jogo, do dia que o Inter vai jogar, um card que diz dia de Inter. Parem de avisar os torcedores que o Esporte Clube Internacional vai jogar. Parem com isso. Ou postem 1 hora antes do jogo. Isso. Não posta antes de eu dormir. Porque eu vou dormir já puto da cara que tem jogo do Inter amanhã. Parem de postar. Parem de avisar o jogo que tem jogo do Inter. Parem. Ou melhor, mandem um card pros jogadores. Manda pros jogadores que tem jogo do Inter. Isso. Não manda pro torcedor. Manda pro grupo de WhatsApp dos jogadores que tem jogo do Inter. Claro. Não, porque ontem eles não ficaram sabendo que jogo do Inter. Não sabia. O Valência parece que perdeu o avião também, né?